Boa tarde a todos. Estamos aqui para prestar as informações referentes ao primeiro quadrimestre de 2025, a população presente, para falar sobre as receitas, as despesas, os índices de saúde, educação, também as ações que todas essas despesas ocasionaram, ações do município. Primeiramente, a minha parte que eu vou falar aqui seria referente às receitas e às despesas do primeiro quadrimestre do município de Pantagal. Então, o orçamento estimado para o ano de 2025, ele está na faixa de 178 milhões, sendo que desses 178 milhões, 169 milhões são para no caso das receitas, 169 milhões para as receitas correntes, 2 milhões e 700 para as despesas de capital, equipamento, obras, e as receitas infra-orçamentárias, que é por enquanto 5 milhões e 400 mil reais. No período de janeiro a abril, o município arrecadou 56 milhões 883 mil 443 reais e 51 centavos, que representa 31,94% do orçamento estimado da prefeitura. Então, praticamente, aí, se for pegar o orçamento de 3, daria 33%. Então, está praticamente 1% abaixo da média do rateio de 33%. Então, está praticamente dentro da margem do que foi estimado. Com relação às despesas, a despesa do município, o valor liquidado até o mês de abril foi de R$ 44.724.611,39, sendo que desses 44 milhões, 42 milhões 892 foram de despesas de custeio, que se resume a 27 milhões 438 mil como despesa de pessoal, que representou 32% da despesa liquidada do valor orçado, e 61,3% do realizado dentro desse quadrimestre. As outras despesas de custeio, 15 milhões 453 mil, que representa 22,7% do valor orçado por ano e 34,6% do executado até o período. E despesas com investimento, que seria despesas com material permanente, com obras, 219.986,80, que representa 1,5% do valor estimado e 0,5% do valor executado. Em relação às despesas pagas, também foram 42.098.769 reais, sendo 40 milhões de despesas correntes e 135 mil com despesas capital. E com IPAM, 1.419.000. Se a gente for, no caso anterior, as despesas por função de governo, são suas áreas de governo são aplicados os recursos. Podemos aqui, de todas aqui, a gente pode frisar melhor as três primeiras, que são saúde, educação e previdência social. A maior despesa do município hoje é com saúde, tanto o valor orçado quanto o valor executado. O valor de saúde estava orçado em 48 milhões e até o período a gente liquidou 13 milhões e 605, que representou 30,42% das despesas no período. Em segundo lugar, das despesas executadas estão com a Previdência Social, que seria com o IPAM. Apesar do orçamento do IPAM ser o terceiro maior orçamento do município, no quadrimestre o valor executado, liquidado, foi referente ao IPAM. Isso é uma preocupação que nós no município estamos passando, porque hoje, no momento, o município ele aporta recursos na faixa de quase 2 milhões para o IPAM todo mês. Hoje o município ele consegue honrar com seus compromissos, mas é uma preocupação futura que a gente tem com o IPAM
é de se daqui a 4, 5, 6 anos, se a gente vai conseguir comportar essas despesas do IPAM. Porque hoje a gente tira recursos do Caixa do Tesouro do município para o IPAM, mas a gente está tirando de outras áreas que poderiam ser aplicadas, com saúde, com educação, com infraestrutura, né? E a gente honra o nosso compromisso, que é a obrigação da lei mesmo, honrar com os nossos aposentados. Mas a gente tem que buscar algumas alternativas, né? Junto à parte do estudo atuarial de efeitos junto do IPAM, para a gente fazer um plano, um plano atuarial do IPAM, qualquer mudança, ele não surte efeito com 1, 2 anos, é no mínimo 5 anos. É um plano para médio e longo prazo. Então, se a gente não fizer as ações que o IPAM começar agora, daqui a 4, 5 anos a gente pode ter essa preocupação de questão do pagamento, que a gente honra o pagamento antigo dos aposentados, mas pode ser que a gente, dentro daquele período, não consiga ter os recursos necessários para pagar em dia. O terceiro maior despesa do município com a educação, né, até abril, foi de 6.897. Com urbanismo, 2.500.000, com os transportes, 1.021.000, no caso aqui, transporte a manutenção de estradas, né? E com despesas com administrativas, né? 2.564, com assistência social, 1.277.000, e com o saneamento, dentro do saneamento aqui entra também parte da coleta de lixo também, entra na função de saneamento, 1.376.000. Com relação à parte de educação, né, a secretária vai depois falar mais detalhadamente, mas só para dar uma introduzida aqui no assunto, a despesa com recurso próprio na educação no primeiro quadrimestre, ela foi de 2.330.000, o valor orçado por ano é de 11.625. Esse valor de 2.330.000, 1.543.000 foi com despesa de pessoal, 786.000 outras despesas de custeio. Então, se for pegar pela modalidade de ensino, né, 1.396.000 para despesas administrativas, 502.000 no ensino fundamental, 217.000 na educação infantil, 16.000 no EJA e 197.000 na educação especial. Com relação à despesa total de educação, tem outros âmbitos de educação, né? Educação média, ENAC, salário de educação, rote de educação. A despesa liquidada até abril foi de 7.459.000, no orçamento total que está estimado para a educação de 35.364. Desses 7.459.000, 5.918.000 representa a despesa do pessoal, 1.532.000 com outras despesas de custeio e 8.347.000 para investimento. Esse valor de investimentos ainda é um valor pequeno, porque a gente está dentro dos projetos que a secretária vai falar após a minha fala aqui. 8.347. Então, a despesa do pessoal representou 79,34% das despesas de educação, as outras despesas do custeio, 20,55%, e a despesa com investimento, 0,11%. Dentro desse valor, que foi dividido pelas áreas de educação, 1.464.000 para a administração geral, 4.288.000 com o ensino fundamental, 144.000 com a despesa do ensino superior, que aí no caso seria o CEDES, transporte universitário, 1.349.000 com educação infantil, 16.000 com o EJA e 197 com educação especial. Por fonte de recurso, eu vou só detalhar algumas aqui. O Fundeb foi 4.970, com recurso próprio 2.330, com o royalties da educação 540.000 e com o royalties da União 140.000.
Aí, se for pegar pelo projeto e programa de trabalho, a administração geral, 4.464.000, com manutenção, 5.122.000, com merenda escolar, 209.000, com transporte escolar, 512, CNR, 19.000, transporte universitário, 124. Com relação às outras receitas que são arrecadadas na educação, que vêm diretamente do FNDE, 566 mil de funcionário da educação, 86 do PENAI, 29 do PENAT e 2.694 do UPAS, da educação. Com relação aos índices, o valor aplicado, que deveria ser de 25% deve ser aplicado. Até o período, no caso, o valor mínimo a ser aplicado deveria ser de 8.190, foi aplicado 8.049, que representa 24,57, restando aplicar em um período, no mínimo, 140 mil, sendo que o valor do índice ele é computado até o final do ano. Até o final do ano a gente tem que cumprir os 25%. Com respeito do Fundeb, no magistério, que o mínimo é 70%, deveria ser aplicado 3.153, a gente aplicou 3.381, a gente aplicou acima 75,6. Com relação às despesas máximas, 30% a gente pode gastar com outras despesas, além do magistério. A gente pode gastar no máximo 30%, a gente aplicou 14,87, 783 mil, que foi utilizado para pessoal de apoio. Com relação à despesa aplicada no exercício, a gente tem que aplicar no mínimo 90% do valor que chegou. A gente chegou no mínimo a gente tinha que gastar 4.168, a gente gastou 4.165. Então a gente pode aplicar aí em torno de quase R$3.000, praticamente dentro do valor. Aí, com relação aos royalties de educação, né, a gente tem que aplicar além dos 25%, até o período a gente recebeu 2.694, a gente aplicou o valor empenhado de 2.031, restando o valor de 663 mil, que no caso agora a secretária ela vai detalhar mais essas despesas, o que está sendo aplicado, quais são os projetos até o final do ano, tá bom? Uma boa tarde a todos, né? A gente trouxe para vocês, o professor gosta de explicar de forma diferente. A gente não fica tão preso aos números, né? Então a gente trouxe uma apresentação para ficar uma coisa mais didática, né? Para a gente poder compreender melhor aí o planejamento da secretaria, né? E como que está aí a condução nesse primeiro quadrimestre. Antes da gente iniciar a apresentação, eu gostaria só de reforçar que a gente tem que cumprir os índices até dezembro, né? Para as contas do município serem aprovadas. Então, nesses primeiros 4 meses, né, a gente teve certas dificuldades, porque em janeiro a gente não tem funcionamento da escola, então a questão de merenda, né, a gente tem aí a questão de veículos que não estão movimentando, a gente teve também dificuldade em algumas licitações que deram andamento somente em janeiro, então demorou um pouquinho para começar a chegar a merenda, né? Já desse ano a gente tinha ainda uma sobra que foi do ano passado de recursos, só para a gente poder entender. E a princípio, né, pode passar, Carol, a gente trouxe ali alguns dos principais recursos que a educação recebe e a gente tem ali o Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e a gente, além do Fundeb, nós temos ali 3 complementos, né? Nós temos o VAAR, o VAAF e o VAAT. O VAAT está em azulzinho porque o município não recebe. Por que o município não recebe? O município só recebe o VAAT quando o valor do VAAT fica abaixo, né? Que a gente está aí com um recurso abaixo do que seria necessário. Então, esses municípios que, de forma para ter uma equidade na educação, tem essa complementação da União através do recurso do VAAT. Então, assim, de certa forma é bom a gente não estar recebendo, é sinal de que a gente está aí com uma quantidade, né, dentro do Fundeb tranquila. Então, o VAAT é o valor ano aluno, o VAAF é o valor ano aluno,
e o VAR é valor ano aluno com os resultados, que a gente tem condicionalidade para a gente estar recebendo, e Cantagalo tem recebido esse recurso porque está cumprindo, né, todas as condicionalidades que são exigidas. E o MDE, que é o oriundo de impostos municipais e transferências da União e do Estado, então tudo aquilo que é arrecadado no município, 25% é o valor, né, exigido, tem que ser para a educação. E nós temos os ROIs também da educação, que é a compensação financeira pela exploração do pré-sal, então a gente tem recebido esse valor, e o salário da educação, que é o oriundo da contribuição social da Receita Federal, 2,5% sobre as contribuições das empresas. Então, pode passar. E os outros recursos, né, que a gente recebe também são recursos, né, federais, como o PNAE e o PNAT. O PNAE é, no caso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um valor que a gente recebe do governo federal para complementar a nossa merenda, a merenda da escola, que tem uma exigência, né, que a gente faça compra da agricultura familiar. Então, assim, é uma política pública muito importante. Além da gente estar levando uma merenda de qualidade, a gente tem que comprar direto da agricultura familiar, a gente está impulsionando também o local, então é uma política pública muito importante. E a gente tem também o PNAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, e a gente recebe, né, esse repasse da União para a gente estar aí também oferecendo transporte para todas as crianças, né, da educação básica que compete ao município, que no caso a gente tem a creche, mas a gente não tem transporte para creche, a gente tem transporte para educação infantil, para pré-escola, Fundamental 1 e Fundamental 2. E os convênios, que a gente também recebe esses repasses, né, através do governo federal e estadual, através desses convênios. Então, essas são as principais fontes de recursos da educação. O Gustavo já falou um pouquinho, né, mas só para a gente explicar melhor como que a gente está gastando esses recursos, né, a gente trouxe ali um demonstrativo das receitas e despesas do Fundeb. O Fundeb, a gente recebeu um valor de R$ 4.400.662,97 e a gente gastou R$ 4.115.340,59. Então, assim, quase todo o Fundeb, né, na sua integralidade, a gente utilizou. O VAR, a gente recebeu R$ 126.662,12 e esse valor ainda não teve nenhum empenho até o fechamento, né, do quadrimestre. O VAF, a gente recebeu R$ 82.273,37 e a gente gastou R$ 50.312,50. A gente gastou, então, com essas fontes aí, com essas complementações do Fundeb, um pagamento de profissionais de educação e outros encargos, né? E, como já expliquei, a gente não tem o VAF, né? Porque a gente atinge o valor mínimo nacional, por isso que a gente não recebe esse outro recurso. O MDE é um recurso que vem de onde? Vem da arrecadação do município. Então, Cantagalo, né, nesse primeiro quadrimestre, arrecadou R$ 32.762.952,92. Então, 25% desse valor ele foi destinado para a educação. Então, a nossa receita foi de R$ 8.190.238,23 e nossas despesas foram de R$ 8.049.514,64. A gente gastou isso com o quê? Pagamentos profissionais que trabalham na secretaria, merenda escolar, combustível, material didático, gráfico, detetização, trilhas formativas, energia elétrica, água, manutenção de veículos, ou seja, receitas que são para manutenção da educação. O MDE é um recurso que a gente pode estar utilizando, então, para manutenção da educação. Dos royalties, né?
A gente recebeu dos royalties R$ 2.694.486,04 e a gente tem empenhado R$ 2.032,63. E o que a gente tem feito com esse royalties? Pagamento de empresas sanitárias e transporte escolar, no nosso PPP, internet, combustível, água, telefone, aquisição gráfica, manutenção de veículos, roçagem, que é a roçagem de grama, né, das escolas, sonorização, manutenção de extintores, aquisição de equipamentos, trilha informativa, material expediente, levantamento topográfico e projetos de obra. Entre outros, né? A gente colocou aí os valores mais significativos. E o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tem 2 parcelas no ano. Então, a gente recebeu a primeira parcela em março, a gente só vai receber a segunda parcela lá mais para o final do ano. E essa primeira parcela a gente recebeu R$ 86.027,13 e a gente teve R$ 7.320,88 referente à aquisição de dezembro de 24, mas como a gente paga com 30 dias após o empenho, foi feito esse pagamento, né, em janeiro. E o que acontece? Por que não entrou o pagamento desse ano no PNAE? Porque a gente recebeu esse valor em março e a primeira nota que chegou para a gente pagar foi a partir de maio. Então não entra nesse quadrimestre, porque o processo do PNAE é um processo que também ele demorou um pouco mais para começar a chegar nas escolas. Mas as escolas já estão recebendo, né, agricultura familiar de boa qualidade. Esqueci de colocar as fotos ali, né, porque toda semana a gente faz recebimento, atestação do produto, né? Esse valor é para a agricultura familiar. O PNAT, a gente também recebeu a primeira parcela em março, a gente só recebe 2 parcelas anuais, a gente recebeu uma parcela de R$ 29.035,34. Ele é um valor relativamente pequeno, então a gente pode, uma nota fiscal que a gente paga no transporte, a gente cumpre o índice do ano, né? Então, a gente acabou colocando o valor de transporte em outras fontes, por conta do cumprimento do índice, e não entrou nessa fonte do PNAT, que é um repasse apenas de 2 vezes, 2 parcelas anuais. E o SAE, que é o Salário Educação, esse ano a gente recebeu R$ 566.844,46. As despesas foram no valor de R$ 46.804. A gente tem superávit de 2024 no valor de R$ 3.176.133,34. E a gente vai mostrar, né, que essas ações estão sendo planejadas, né, um montante maior, e a gente vai mostrar o que já está sendo feito de processo. Alguns já estão na licitação, outros estão no setor sendo finalizados, e a gente vai mostrar para vocês o que está sendo planejado. Eu não vou ler, porque essa parte aí o Gustavo já fez a leitura, né, pra gente, vocês têm acesso aí também. E a gente vai falar um pouquinho agora das ações, né, que estão sendo planejadas pelo ano letivo, algumas que a gente já deu andamento e outras que a gente vai estar aí durante o ano letivo realizando. Aquisição, esse aí é um processo que já aconteceu, né, e já está agora em fase de implantação na rede. É um processo de aquisição para material de formação para o SAEB. Esse ano a gente faz a prova do IDEB, né? Só para a gente poder entender um pouquinho, todos esses recursos que a gente falou anteriormente, principalmente os recursos federais, eles precisam o quê? Eles são políticas públicas. E como essas políticas públicas elas surgem? Elas não surgem do nada, né? Então elas precisam de
análises de pesquisas, né, e de avaliações. Então a gente tem algumas avaliações externas, como o SAEB, que vai fazer a nossa média de IDEB, que é um tipo de avaliação que vai fazer o quê? Vai fazer com que o INEP ele planeje, né, junto ao governo federal, o MEC, FNDE, ações que voltem para a gente. Então, voltam através do quê? Dos programas que a gente vai fazendo, as adesões, né? Depois a gente vai mostrar algumas adesões que a gente já fez. E um outro levantamento também muito importante, que inclusive hoje é o último dia, porque a gente tem o censo escolar. E no censo escolar faz um levantamento de números de matrículas que a gente tem na rede, números de alunos de inclusão, quantos professores tem, as escolas que estão ativas. Então faz todo um levantamento da rede. E em cima desses números, né, a gente vai perceber o quê? Que o IDEB de Cantagalo ele vem assim numa situação um pouco complicada, né? E a gente percebe que precisa ser feito ações pontuais para a gente melhorar o nosso IDEB. Então, assim, de imediato, quando a gente iniciou a gestão, a gente já iniciou um programa que eu não coloquei aqui porque não teve um recurso financeiro, mas eu acho que é importante esclarecer, porque o IDEB ele não avalia apenas, né, uma prova que vai avaliar a proficiência do aluno, a aprendizagem do aluno, mas o IDEB ele também vai pegar o fluxo da rede. O que é o fluxo da rede? É a aprovação que a gente tem de aluno, é a frequência, a permanência do aluno na escola. Então, toda vez que um aluno falta a aula, sem um atestado médico, toda vez que um aluno ele evade, ele some da escola e ele some, desaparece, a gente tem um IDEB menor na rede. Então, assim, quando a gente fala de IDEB, vai muito além de uma prova, né? A gente precisa preparar o nosso aluno para fazer essa prova, mas a gente também precisa ter esse aluno presente na escola. Então, a gente fez lá um projeto que é a Escola Viva Presença que Transforma, e a gente está fazendo um monitoramento mensal do fluxo da rede. Todos os meses, né, as escolas elas têm que fazer um levantamento de como que está o aluno, quem é o aluno frequente, quais as ações de busca ativa a escola fez, visita domiciliar, encaminhamento do conselho tutelar, reunião com o pai, enfim, ele vai sinalizar o que a escola está fazendo e vai mandar para a gente. E a gente vai analisando aquilo, fazendo esse monitoramento para que a gente não perca esse aluno, né? Porque quando a gente perde aluno, também vai impactar na nossa verba. Porque a partir do momento que eu estou perdendo matrícula, que eu estou perdendo o número de alunos na rede, que eu estou tendo reprovação na rede, que eu estou tendo abandono, eu vou diminuir o meu IDEB e, consequentemente, eu vou diminuir também o meu recurso. Então, a gente fez aí essa aquisição de material para formação SAEB e a gente vai ter uma formação para os professores trabalharem com esse material para o 5º e 9º ano, são as turmas que vão fazer. A gente tem uma plataforma de gamificação, né, com jogos, né, que estimulem as aprendizagens e trabalhar também as defasagens, né, para recomposição de aprendizagem. Nós temos simulados para o SAEB, então essas provas, né, são nos moldes da prova que eles vão fazer lá em outubro, para eles serem treinados a fazerem essa prova. E a gente vai fazer também tem essa consultoria para análise dos resultados de forma estratégica. Como que eu vou promover um plano de intervenção para esse aluno que não está dominando alguma habilidade de conhecimento. Então, essa aquisição, né, a gente considera que foi um ganho muito grande para a rede. E, enfim, pode passar. A gente também tem aí alguns projetos, né, de reforma, ampliação de escolas. E essa fachada que vocês estão vendo ali já é um projeto de uma obra, né, que vai ser, em breve ela está entrando aí para ser licitada, que vai ser do Alberto. O Alberto, a gente está com um projeto que vai ampliar a escola e vai reformar todo o prédio também. Então, a gente tem essa reforma e ampliação do Alberto. A gente tem, que já foi para licitação, agora está na fase porque foi uma concorrência muito grande, né? 51 ou 52 empresas.
Agora, uma próxima empresa foi chamada, acho que já é a 8ª, porque as anteriores foram... não apresentaram, né, as planilhas de executividade. Então, é uma obra que já está saindo também, uma reforma, e também vai ter ampliação, vai ser construído um anexo. No Antônio Raposo também reforma, substituição de piso, né, e pintura. O Elestar Caetano Mendes, ele vai ter reforma do muro, vai ser todo reformado também. Essas imagens são ilustrativas, né? Mas a gente também, esse processo já está finalizando praticamente, já vai chegar lá no protocolo. É um projeto para aquisição de carrinhos de Chromebook e mesas interativas, né? A gente sabe que hoje a gente precisa modernizar a educação, a gente sabe que essas ferramentas tecnológicas, elas fazem parte do nosso cotidiano e a gente precisa cada vez mais, né, fazer com que o nosso aluno também tenha uma alfabetização tecnológica. Inclusive, depois lá na frente vocês vão ver que esse ano a gente também está fazendo a implementação da BNCC da computação. A gente precisa, né, que as nossas crianças, os nossos jovens acompanhem as tecnologias. A gente sabe da quantidade de recursos educacionais que a gente tem. Então, esse carrinho, ele é um carrinho que ele pode ser levado para a sala de aula, ele vai ter 30 Chromebooks, pode ser levado para a sala de aula e também vai ficar na sala Make, né, uma sala que a gente está aí pensando para as escolas do município. Também já está lá no setor de licitação a implantação de um sistema de informatização para a rede. Hoje, se a gente quer saber o número de matrículas de um aluno, tudo que a gente quer saber hoje, a gente tem que ligar para a escola para saber esse dado, né? E é uma coisa assim que é complicada, porque às vezes o diretor, as pessoas estão ocupadas, demora um tempo, então assim, a gente não tem uma agilidade, não tem uma transparência e hoje as matrículas são todas manuais, todas em fichas e depois para fazer a verificação disso, a supervisão tem que pegar uma a uma para fazer conferência. Então, assim, a gente quer dar assim, mais celeridade, transparência e investir num sistema, né, de informatização. Aí a gente colocou alguns resultados pretendidos, maior agilidade no gerenciamento de matrículas e processos administrativos, aprimoramento do controle e fiscalização de indicadores educacionais, que a gente tem o lançamento de notas, então eu já consigo ver, não preciso saber, ir na escola para saber como que foi um conselho de classe, que a partir do momento que os professores lançam as notas, eu já posso mapear a rede, quem está legal, qual escola está com mais problema, essas defasagens todas a gente vai conseguir avaliar melhor. Transparência e conformidade legal, né, com a LGPD e as normas educacionais, redução de custos administrativos e operacionais, muita coisa impressa hoje também, né, que não tem essa necessidade, modernização da gestão pública e digitalização dos processos educacionais, porque a gente quer também colocar ali dentro mapa de merenda, vida institucional do servidor, boletim, transferência, porque hoje um aluno sai da escola e às vezes a gente perde o fio da meada, o pai pede a transferência. E a gente às vezes não sabe para onde o aluno foi, às vezes até ele fazer a matrícula, principalmente se for dentro da rede, às vezes ele está 30 dias fora da escola e a gente perdeu isso. Então, se a gente tem um sistema informatizado, eu já transfiro ele dentro do sistema, ele sai da minha escola, vai para outra e eu consigo ver toda aquela tramitação, porque a gente tem esse fluxo aqui dentro do município, né? Os alunos, principalmente aqui no centro também, mas nos distritos, mudam de lugar, então muda de escola e a gente vai conseguir monitorar melhor, até para acompanhar o fluxo da rede, né? Alguém pode me dar um pouco de ar? Essas imagens são também meramente ilustrativas. A gente participou agora no mês de... Pode ser? A gente participou agora no mês de abril
de um congresso educacional, o maior congresso da América Latina na parte de tecnologia. Gostaria de agradecer a Manuela, que deu a permissão para a gente se ausentar uns dias da secretaria. Rose Paula esteve comigo em São Paulo e foi uma experiência valiosa, porque a gente conseguiu ver coisas que a gente não imagina que existam, né? Então a gente viu muita coisa legal que a gente está trazendo também para a rede. Essas aí são mesa educacional, né? A gente é como se fosse um tablet grande com cadeirinhas, né? E que pode ficar na sala make e o professor pode, claro, tem jogos educacionais, tudo tem um fim pedagógico, né? Não é para colocar aqui e deixar a criança manipular sem ter um fim pedagógico. Mas só para vocês verem, né, tem vários jogos e essa daí é uma mesa educacional. A gente também já está em contato, né, para fazer esse processo. A gente também pretende fazer aquisição de lousas interativas, porque as escolas já têm lousas interativas, mas elas têm em média de 2, 3 lousas por escola, então os professores fazem rodízio para a utilização dessas lousas. E assim, gente, é um recurso fantástico. A gente trouxe aí fotos, né, de alunos da rede utilizando. E essa lousa, ela pode substituir o quadro de giz, ele foi substituído pelo quadro branco, não foi assim? Todo mundo aqui, a maioria já deve ter estudado ou até dado aula no quadro de giz. Hoje não existe mais. Hoje é quadro branco. O quadro branco está ficando para trás, né? Então hoje o que a gente tem de mais atual são as lousas interativas, que a gente também pode escrever igual escreve num quadro, sendo que ela tem mais infinitos recursos, né? A gente pode estar colocando ali dentro programas educacionais, a gente tem acesso a YouTube, as aulas interativas, apresentações. Então, assim, a gente percebeu, a gente fazendo uma avaliação, que as lousas interativas foram muito, muito boas para a rede e que são muito usadas. Então, a gente está aí com esse plano, né, de fazer novamente esse processo e colocar uma lousa por sala nas escolas do município. Essa daí foi uma mesinha, vocês imaginam quanto que a bichinha é funcional. Ela é utilizada para alfabetização, mas ela também é muito aceita e muito importante para a inclusão, né, em salas de recursos. Essa mesinha ela tem rodinha, ela pode ir para uma sala, para outra. Ela pode ir para a sala de recursos também. É uma mesa educacional para alunos na faixa etária de alfabetização e para trabalhar a inclusão. Então, ela tem um monitor. A imagem não está muito legal, mas tem. Não sei se vocês já viram, eu fiz alguns joguinhos nessa mesa. Foi aqueles que tem um monte de palavrinhas assim embaralhadas, que a gente tem que fazer. Aí a gente tem que descobrir qual é a letra, qual é a palavra. Todas estão embaralhadas, aí você vai colocando ali, aí se você errar, ele vai acusar que está errado, você tem que trocar. É um joguinho de consciência fonológica, né, para a fase de alfabetização. Mas são assim, infinitos jogos. Tem até câmera, tem como o professor pedir para colocar o aluno para fazer leitura e acompanhar o ritmo de leitura, gravar o aluno, ele pode se avaliar lendo, né? Tem formação também para o professor, né, para as escolas utilizarem essa mesa. Então é um recurso aí também muito legal. O serviço de adequação, hoje a gente tem laboratório de informática. E é outro também que está ficando meio defasado e a gente precisa acompanhar, né? O que está sendo votado? Tem a pintura, adesivagem, iluminação direcionada, impressora 3D, corte a laser, lote de corte, mobiliário, insumos, papelaria, ferramenta para marcenaria, equipamento de proteção individual, kit de eletrônica, de podcast,
de robótica, aparelho de vídeo de jogos, óculos de realidade virtual, fornecimento de material didático para educação make, formação para técnicos de laboratório de laboratório make. Então a gente tem também essa proposta aí. A gente hoje, pensando muito também no ensino fundamental 2, hoje ele está muito esvaziado no município, então a gente precisa fazer concorrência, né, e colocar um ensino mais atrativo. Então a gente está pensando muito aí nesse sentido, né? E também a sala Maker, ela tem uma proposta que é o aluno aprender fazendo, né? Ele aprender através da prática, né? Do fazer pedagógico. Então ela tem toda uma proposta, né? Também a disposição do mobiliário, não é aquela coisa do aluno ter que ficar sentado e o professor em pé falando. Tem toda uma proposta, né, diferente aí para essa sala. A aquisição de material para ciência da computação, que esse ano a gente tem que fazer a implementação, né, um dos recursos, um dos requisitos, né, que a gente tem esse ano para não perder, é uma das condicionalidades para não perder recursos do VA. Então esse ano a gente já está fazendo análise do currículo, já foi feita e já está sendo inseridas essas habilidades e competências aí da BNCC da computação. A gente também tem aí a construção de uma nova escola no centro de Cantagalo. Esse processo já está assim, em andamento, né? A parte do projeto, que Alexandre fica mais com a parte de obra, e a gente tem aí o terreno que Manuela destinou para a gente fazer aqui no centro, que fica aqui ao lado. Então, para estar fazendo uma nova escola, e a gente tem também a construção de uma creche na Chácara da Banheira. Essa creche é através de convênio com o governo federal. Coloquei ali imagem meramente ilustrativa também. Aquisição de obras literárias para os alunos, né? A gente quer distribuir para os alunos uma maletinha, um kit de livros, e a gente quer entregar esse ano. A gente já está com a relação, já está iniciando também esse processo, porque esse ano a nossa patrona da Flicam é a Cora Coralina, então a gente quer entregar a esses alunos, né, de Cora Coralina, para que cada aluno tenha o seu livro. E também aí a gente colocou, gostaria de agradecer que passou também aqui, todos votaram, né, aprovando esse projeto de ampliação. A gente tem hoje 19 estagiários atuando e abrimos, né, novamente, porque nós temos 32 vagas, não foram todas ocupadas, então tem um link aberto e já tem mais pessoas chegando, né? O último que a gente viu tinha 8, acho que mais 8 pessoas, né? Então tem 18, mas aí 8 já estão assim fazendo a triagem, então em breve mais estagiários estarão chegando. As trilhas formativas, né? A gente tem aí, a gente vai ter a educação sanitária, que vai estar acontecendo em 30 de maio, essa semana. A gente já teve 2 rodadas, hoje vai ser a próxima. Oficina Faz no Canva. O Canva é uma ferramenta que eu não sei, muitos aqui devem conhecer, é uma ferramenta de formatação de imagens, de vídeo, né, edição de imagens e vídeos. E os professores estão aprendendo, né, a utilizar essa ferramenta. Semana passada teve uma formação que foi maravilhosa. A gente também conseguiu, através do congresso, esse contato com o Canva. E essa semana vai ser os professores aprenderem a fazer planos de aula no Canva com a inteligência artificial. E a gente tem também uma formação, que é uma formação mais extensa para equipes diretivas, que vai estar acontecendo até setembro, com revitalização de PPP da escola, toda a estrutura, né, que a gente precisa pensar na rede, nas escolas como rede de ensino. Então a gente precisa acompanhar cada escola e pensar assim, se um aluno sai de uma escola, vai para outra, ele tem que ter a mesma qualidade
de ensino, ele tem que ter a mesma proposta de ensino, tem que estar tudo bem alinhado. Então a gente está com essa formação, já iniciou, já tivemos, hoje teve outro encontro, os encontros estão sendo muito bons, né? Com as equipes diretivas. A gente também está tendo uma trilha formativa online, siga no SAEB, esses são professores do 5º e do 9º ano, eles já tiveram vários encontros, e também estamos tendo uma trilha formativa neurolinguística e afetividade, conexões que ensinam. Como que a neurociência hoje está atrelada, como que a gente, entendendo melhor o funcionamento do cérebro, a gente consegue desenvolver mais a aprendizagem. Então essa trilha formativa também está sendo muito importante e ela teve uma específica para creche, uma para educação infantil, uma para Fundamental 1, outra para Fundamental 2 e teve para EJA também. Algumas ações, né, algumas adesões que a gente fez esse ano aí. Eu gostaria de destacar a escola em tempo integral. A gente vai fazer a captação das matrículas no 2º semestre. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma escola na rede municipal que vai funcionar de horário integral, que também é uma proposta do governo federal. E a gente sabe que nos países mais desenvolvidos que têm uma melhor qualidade do ensino, isso já não existe escola que não seja de horário integral. Essa é um grande desafio que a gente tem aí pela frente, né? Mas a gente tem que iniciar com um pezinho no chão, né? E pensando de forma assim, como a gente consegue fazer e dar conta. Então a gente escolheu uma escola rural, no Alcides, né? Pensando nas vulnerabilidades também. E a partir do ano que vem essa escola vai estar funcionando de horário integral. Os outros programas aí são programas assim, mais de escola conectada, escola das adolescentes é um novo também. Tem outros que não estão ali, criança alfabetizada, que ano passado o Cantagalo recebeu selo de ouro e esse ano a gente está trabalhando novamente, né, para conseguir o selo de ouro na alfabetização. Por fim, gostaríamos de deixar aqui o convite para o Arraial da Educação, está chegando 8 de junho, semana que vem, a partir das 14 horas, a gente vai começar a divulgar a programação, mas a gente ainda não pode divulgar o show por conta da licitação que não aconteceu, vai estar terminando na sexta-feira, mas a gente já vai, esse ano já está vendo, né, para a gente começar a divulgar. Gostaria de fico à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida e agradecer a paciência de ficarem me ouvindo aqui.